pessoal, estou aqui para dar continuidade ao relato dos dias em que fiquei internado. Mas antes, quero deixar um recado importante a vocês. Eu decidi falar sobre essa condição neurológica rara, porque ela é pouco falada, poucas pessoas conhecem. Até eu mesmo, sendo da área da saúde, alguns colegas, nunca tinha ouvido falar. Eu decidi compartilhar essa parte da minha história porque sei que muitas pessoas passam por momentos difíceis dentro dos hospitais. Momentos de medo, de incerteza e de silêncio. E foram 16 dias internados. Total, desses 16 dias, 13 dias foram de muita incerteza, angústia, tristeza. Eu estava preso em uma cama, sem poder fazer nada, dependendo de ajuda para tudo. Sem saber o que eu tinha, né? Nenhum exame mostrava algo concreto. Todos os exames vinham os resultados e não explicavam nada. Não chegava a nenhum diagnóstico fechado. Os médicos ainda não conseguiam achar, nenhum diagnóstico. A cada dia que passava, o medo aumentava na minha cabeça. A pergunta era sempre a mesma: o que está acontecendo comigo? Foi um momento muito difícil, muito pesado, mas mesmo assim, em meio a tudo isso, eu tinha uma certeza muito forte no meu coração, que é que Deus estava comigo em todo o tempo. Mesmo quando eu não entendia, mesmo quando eu chorava, mesmo quando eu sentia medo, Deus sempre esteve comigo. E a minha família foi fundamental, o apoio deles me sustentou, os meus amigos também tiveram um papel enorme, até aqueles que não podiam estar presentes, mas sempre que mandavam mensagens, mandavam orações, palavras de força e carinho. Às vezes, uma simples mensagem era o que me dava força para enfrentar esses dias difíceis. E durante o dia, sempre tinha alguém passando, um familiar como acompanhante, tinha visitas, tinha os exames que eram realizados, conversava com bastante pessoas, mas à noite era só o silêncio, E era ali que a mente trabalhava mais. Era ali que o medo vinha mais forte. Era quando as lágrimas caíam e só Deus via. Mas ninguém sabia o que eu sentia naquela cama, naquele quarto, naquele silêncio profundo. Foram noites longas, foram noites difíceis, foram momentos que marcaram a minha vida, vou ficar para sempre, E depois de muitos dias, lá no 13º dia, o médico finalmente fechou um diagnóstico que foi descoberto no exame realizado no dia anterior, foi uma ressonância coluna cervical, e ele começou a explicar o que era seringomiyelia e quais eram os sintomas. Enquanto ele falava, eu escutava de longe, parecia que o mundo tinha parado. Eu me travei e na minha cabeça aquilo não poderia estar acontecendo comigo. Eu pensava, isso não é comigo, isso deve ser algo passageiro. E depois da conversa com o médico, eu não quis pesquisar, não quis procurar informações sobre essa condição rara.
Eu acreditava que seria algo simples e com medicação, tratamento e fisioterapia, minha vida voltaria ao normal. E no dia 23 de maio de 2025, recebi alta do hospital, né? E voltar para casa era algo que eu desejava muito, mas logo no primeiro desafio, a realidade bateu forte. Subir as escadas com as pernas fracas foi extremamente difícil. Cada degrau parecia uma montanha. Mesmo assim, eu mantinha a esperança. No dia 25 à noite, começaram as crises. Dor na coluna, dor nas pernas, dor nos braços, pescoço, uma dor intensa, uma dor que não passava. Não tinha posição que aliviasse as dores. E tomei várias medicações para dor, nada resolvia. E foi quando o desespero aumentou, o medo voltou. E no dia 26, pela manhã, precisei voltar ao hospital. E assim começaram os dias em casa e outros dias nos hospitais. Novas internações. Foi um ciclo difícil, cansativo, fisicamente e emocionalmente. E no mês de julho, o médico foi muito sincero comigo. Ele disse que no meu caso era uma seringomelia idiopática, ou seja, sem causa definida, sem uma explicação clara. Naquele momento, segurei as lágrimas, respirei fundo e pedi a Deus forças para enfrentar tudo que ainda viria, porque eu sabia que a caminhada não seria fácil. No próximo vídeo, vou falar sobre os desafios e a aceitação de precisar usar uma cadeira de rodas. Um desafio físico, emocional e social. E se você está passando por algum momento difícil, no hospital, em casa, ou sozinho, em silêncio, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Deus está conosco o tempo todo. Um abraço a vocês. Segue, curte, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo.